Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lauro e hoje é o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio do podcast dos acólitos Nossa Senhora do Rosário. Somos da cidade de Rosário Oeste, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, e o nosso pároco é o Padre Raul. Como eu falei, meu nome é Lauro, eu sou acólito, e ao meu lado, meu amigo de bancada é o Pedro. Olá, irmão, nossa paróquia, aqui é Pedro falando, sou acólito também daqui da nossa paróquia. Passa aqui pro nosso amigo Paulo. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo, sou o vice-coordenador daqui do Grupo dos Acólitos de São José da nossa paróquia. E passo a voz aqui para nosso amigo Laurinho. Opa, produção, chama a vinheta. Agora, no nosso podcast, vamos apresentar o nosso convidado especial. Prestem atenção na história dele. Dodô, agora que a gente já apresentou todo mundo, já está todo mundo se apresentado. Dodô, agora conta um pouquinho da sua história, de como começou pra gente. Então, eu comecei no grupo muito cedo, né, como coroinha. Eu recebi a batina, foi 18 de setembro de 2011, né, pela irmã do Padre Nildo, né. Então, eu fui, dediquei o serviço do altar por 9 anos, né. E no começo, eu fui 1 ano coroinha, depois 1 ano depois, eu virei acólito, né? E aí foi vindo, né? O serviço com o Padre Nildo. Aí o Padre Nildo ficou aqui 1 ano, depois ele foi para outra paróquia, né? E aí a gente continuou, né? O grupo era muito extenso, né? 1 ano depois que eu era coroinha, Paulo também se vestiu coroinha, né? Eu virei acólito e aí Paulo virou coroinha. Nosso grupo era muito grande, né? Uhum. Nosso grupo, eu arrisco dizer que era o maior da arquidiocese, né? Posso estar errado. Mas também o grupo das leitoras era muito grande, né? Então, assim, nós entramos muito cedo, né? Graças a Deus, no serviço da igreja, do altar, né? Dou graças a Deus por todos esses anos servindo a igreja de Deus. Cara, eu falo pra você, fiquei muito revoltado com você, hein? Porque Quem não? bem no começo, mano, você tirou essa parte aí, mas bem no começo, assim, que o povo vou servir com o Dodô, cara, o povo fala tanto dele. Falei, meu Deus, esse cara deve ser o terror servindo, né? Aí ele foi lá e bem no começo tava fazendo aquela formação ali, né? Acho que foi uns 6, 7 meses assim. Ele vai lá e fala que ia casar, ficou noivo. Perdeu, cara, fiquei triste, falei, vixe, acabou pra mim. Aí eu lembro que, acho que foi faltando acho que 1 semana assim para chegar minhas vestes, né, para me servir. Aí o padre, não, foi o padre não, né, acho que foi minha mãe falando assim, cara, Douglas tá triste porque não vai mais servir, irmão. Manu falou pra ela, né, falei, vixe, cara, não vou ter oportunidade de servir com ele, fiquei triste, cara do céu. Que honra, né? Mas fala pra você, eu falei, vixe, eu queria só dar um pouco da raiva pra ele, um pouco, né, ver o que queria. Tanto pra ser cara, Então, né, foi lá e casou, sempre podia esperar mais um pouco pra casar, né, cara, pô. Não, então, sim, claro que eu senti muito, né, mas chega no momento da vida da gente, a gente tem que virar a página, né. E não vou dizer também que não sinto falta, sinto muita falta, mas é isso aí, a vida cristã, tem que... A maturidade vem, a gente tem que, né, dar um passo a mais, né? Uhum. Você falou ali sobre o começo, você servindo, né? Assim, qual que foi essa primeira vez assim que você
que você participou da missa, você viu alguém servir assim, você falou, cara, isso aí eu acho que eu vou querer Cara, ser. Como despertou assim pra você a vontade de servir? Cara, foi assim, em 2010, cara. Como que aconteceu? Eu tava, nossa, muito tempo atrás, eu tava em casa. Da época. Padre, Era padre Renan? não, Padre Alessandro. Alessandro, você tinha quantos anos aí? Tinha 11. 11? Padre Alessandro, 2010. Aí foi assim. Na verdade, eu tava lá na Capela São Francisco. E aí eu não lembro se foi eu que dei a ideia para Micael, ou ele que me deu a ideia. A gente pensou, né? Cara, o que você acha de nós? Micael era criança. Muito mais criança, né? E aí, vamos ver, né? Vamos na formação. Aí teve um dia que as formações eram no sábado, sempre foi no sábado. E aí eu tava lá em casa um dia, Micael, com minha madrinha, que a mãe dele é minha madrinha, né? Passaram lá em casa, e aí, vamos na formação? Eu falei, vou nada, né? Vergonhoso. Tchê, vou nada. Bora, eu falei, não, larga a mão, não vou não. Aí tá, ele foi. E aí ele foi um ano antes de mim, Micael. Né? E aí depois que eu entrei, depois que eu vi que era legal, que era bonito, né, eu entrei. E foi isso, se despertar assim pela beleza da igreja, né? Cara, então foi através de Micael, então, né? Foi Cara, nunca pensei, porque assim, eu sou bem mais novo que você, né? E eu nunca vi Micael, tipo, com uma veste assim. Aí eu falei que você viu Micael. Tipo, até eu mesmo, Pedro, achava que Micael, como eu mesmo fui atraído a servir por conta de Dodô, né? Porque eu vi ele lá, falava, cara, um dia também quero ser igual ele. Tipo, às vezes ia pra missa e ficava já com a postura da mão sentada ali no lugar e querendo ser igual ele, sabe? E aí eu acho que isso faz dar um despertar na gente, né? De querer ser. Então pergunta assim, qual que foi que, assim, seus primeiros, assim, a dificuldade que você teve, assim, no começo, assim? Assim, eu acho que você teve facilidade, mas tem algumas coisinhas, assim, que a gente pega, né? Questão de vergonha, algumas coisas, assim, da parte dos objetos litúrgicos. Na verdade, quando eu fui para ser coroinha, Pimpo que era formador. Pimpo era coordenador dos coroinhas, que era muito coroinha, muito acólito, né? Então tinha coordenador dos acólitos e dos coroinhas. João Miguel, que era o coordenador dos acólitos. Qual que era a base, mais ou menos, assim, dos guri nessa época aí? Uns 20. 20, né? Pra mais. muito. 25. E tá, aí Pimpo tava me enrolando e tal. Eu falei, e aí, cara? E acho que foi 6 meses de demora, assim, eu em cima dele, pra receber logo a veste, né? Ele só me enrolar, aí chegou o dia, né? Assim, a primeira dificuldade, a primeira missa que eu lembro, foi com o padre Agenor. Era uma renca de coroinha. Tinha coroinha na missa. E quanto tempo foi de formação, mais ou menos, assim? Até você servir? Da primeira 6 missa? meses. 6 meses? Depois da versão, né? Aham. E aí, a primeira missa, Padre Nil do lado, você vai fazer isso. Cru de credência de uma vez. É engraçado que explica pra você antes da missa, Não, né? você Mas esquece. Aí, acabou, né? Vai tudo embora na aí cabeça. um monte de coroinha, nem lembro quem tava comigo. Nem toma na igreja, mas infelizmente. Coroinha? De coroinha, aham. Mas Aí tá, eu lembro que tava até Jean também, tá? Jean foi muito tempo também agora. Coroinha. E aí. Paulo César também. PC? PC. Não, PC era o coordenador, né? Um dos coordenadores. Aí a primeira missa foi e tal, aí colocaram o padre e falou assim, vão de credência. Beleza, entregamos tudo errado, levamos o cálice primeiro. Porque antes, agora que leva tudo, né? Antes levava primeiro as alfaias, depois o pão com a patena e as âmbulas, depois o cálice. Entendeu? Então era assim. Foi assim que eu aprendi também. Nós fomos assim, né? Agora que voltou à forma tradicional. Creio que é a forma mais certa, né? E aí, erramos tudo. Depois o padre até chamou nossa atenção. Nós morremos de vergonha. Aí tá, aí foi vindo. A gente vai aprendendo, porque assim, eu vejo que o coroinha, ele tem que ter alma de serviço. Né? Se o coroinha ele não busca, se o coroinha, vamos dizer assim, ele não gosta do latim, né? Isso aí é uma peculiaridade, né? Mas eu vejo que o coroinha tem que buscar fora
da igreja, né? Em casa, celular. Nossa, na época, eu lembro que eu aprendi algumas orações em latim, eu dormia redecorando, porque assim, se decora. Depois já que fiz você isso vai, também. se decora. E aí, foi decorando, pô. Decorando. Decorando. quando eu Que aí come- você vai aprendendo. Quando eu comecei, né, eu queria aprender muito rápido o nome das coisas, né, dos objetos. Aí eu pegava no celular e ficava batendo na cara se amplifier, batendo na cara se amplifier. E o nome das alfaias, uma por uma. Esse aí é Então, demorei. esse Esse eu quebrava. também Na esse época quebrava. que eu era coroinha, eles davam sempre um papel, né? Tem que decorar isso aqui em casa, tarefinha de casa. Aí você tinha que desenhar também, cheio de Nossa. coisinha. Era bonitinho, pô, não era jogado, não. Aí, cara, com o tempo, é prática, né? O tempo, assim, você vai tendo experiência, você vai dominando, né? E aí, eu lembro, a primeira missa de Natal, o Padre Nildo vai lembrar disso. De Natal ainda. Quando ele assistir esse podcast. Minha primeira missa foi de Natal também. E aí tava cheio de coroinha. Nossa, uma missa soleníssima, foi lá na Aparecida. Eu tava de castiçal e de tocha, né? E naquela época nós entrávamos com castiçal, você lembra, né? Lá. Lembro. Era castiçal. É só vela pingando na roupa. Então, eram velas grandes. Essas velas que tá no altar, É, a gente era entrava ela, com os aham. castiçais. Sim. Tinha os castiçais Eu lembro grandes, que tá também. lá no São Benedito, eu acho que tá lá. Então a gente entrava, assim, era bonita. Mas assim, a gente sujava tudo, se queimava com cera quente. E aí foi na hora do evangelho, nós entramos, tava na frente, e aí, puxando, né, o turíbulo na veia. Eu tropecei e a vela tava cheia de cera derretida. Derrubou tudo, né? Cabelo, roupa. E eu mantive a postura, né? O Padre Nildo, quando viu minha cara, nossa. Não sei se ele ria, se ele acudia. Só sei que passou tudo, beleza. Aí tinha a missa, agora eu não recordo. Isso, era a missa da vigília, né? Dia 24. Então tava lotado. Não, Nossa, tava um dia propício E pra aí- passar vergonha. Né? Falei, porque assim, eu esqueci de falar. A nossa batina naquela época, Paulo não pegou. Paulo já pegou uma batininha mais sofisticada, botãozinho. Nossa, era no zíper. Eu já tive Entendeu? dessa, eu Nossa, tive era no bastante zíper. dessa, hein? Acho que eu já cheguei a ver. De zíper e de sopeliza, aquelas redondas, assim, né? Redondinha. A Aurinha já teve uma dessa. Pãozinho, ela- Estilo monástico, tudo. E aí eu fui tentar tirar aquela cera, né? Passa ferro que sai. Coloquei o ferro, nem não vi qual a temperatura do ferro que tava. Na hora que Queimou passa. tudo. Eu tenho essa sopeliza até hoje. Pequenininha ela. Queimadão. Assim. Nossa. E agora? E aí o que eu vou fazer? Isso tem que emprestei de Micael também, que ele tinha algumas outras. E aí, esses perrenguinhos assim de criança assim, que a gente passa, a gente vai aprendendo. Aí logo o Padre Nildo saiu, né? E aí, infelizmente, a gente enfrentou uma crise na juventude aqui na paróquia, né? Que muitos jovens saíram do grupo, as leitoras praticamente saíram todas. Demorou ainda algumas outras leitoras, depois praticamente saíram todas. E aí, assim, foi a dificuldade que a gente enfrentou naquela época, né? Depois que o Padre Nildo saiu. Mas assim, aí ficou eu e mais uns 5, né? Mais uns 6. Isso não tinha nem Paulo ainda, Dudu. Não, Paulo era. Paulo sempre aparecia. Aí, Parecia vestido já. já aparecia vestido. Já vinha de Era casa, móvel, pô, Eu tenho raiva desses caras, velho. Chegava atrasado, falei, cara, já chegava paramentado. Nossa, Entrava lá. Ou quando não botava no meio da procissão, né? Entrar na procissão Chegava já, no né? carro, Cara. já começava a paramentar já, vou chegar atrasado. Pelo amor de Deus, cara, eu ficava. Maria. Aí já via minha cara, né? Como que não tava, né? Já não era muito legal. E aí, fomos indo, né? Fomos indo até chegar. Agora, né? Graças a Deus o grupo reavivou de novo com vocês, né? E assim, graças a Deus mesmo, porque nosso grupo tava já tava praticamente acabando. Né? Mas graças a Deus, Deus na sua providência, né? Elevou de novo o nosso grupo. Outra curiosidade que eu tenho aqui, quando o Padre Nildo entrou, ele que era o formador de vocês, né? Ele que era os responsáveis. Aí, como que foi, assim, muitas vezes já falou pra nós, né? Como que era a rigidez, assim, como formador ele? Porque eu nunca tive essa experiência dele como formador de acólito, né?
Padre Nildo já é hoje, né, cara? O que eu vou falar? Eu quero ouvir. Mas ele era mais duro, né? Padre novo, tudo mais, nada que... Era mais duro do que ele é hoje, pode ter certeza. Teve um dia, cara, a gente vai lembrando. Aí, isso eu quero ouvir. Primeira Páscoa, como coroinha. Cara, beleza. E aí, não, a igreja nem não tinha passado por reforma, ainda era o presbitério antigo. O presbitério era pequenininho, aqueles tijolinhos amarelinhos. Voltava, ficava quase na escada. E aí tá, sábado de aleluia, né? Dia de silêncio e tudo. E aí a gente ia repassar a vigília, né? Repassar pra tirar algumas dúvidas. E Padre Nildo sempre, o quarto dele sempre foi ali naquele, onde que dele mesmo, né? E aí tá, nós estamos lá, chegamos lá, tudo engomadinho, já no pano, né? Já pra missa, mas antes ia ter um ensaio, né? Rapaz, começou numa baderna dentro da igreja, já tinha a bateria era lá, o ministério era do lado, né? Muito tempo era lá do lado. E aí tinha bateria naquela época. Graças a Deus que não tem mais, né? E aí tinha a bateria lá e a gurizada começou, e eu entrei na onda, né? Bagunceiro. E tinha uns carrilhão antigos, nem sei pra onde vocês foram esse carrilhão antigo. Todo mundo tocando. Uns carrilhãozinhos antigos que faltava, era carrilhão de 4. Aham, eu lembro dele, eu cheguei de pegar. E aí foi perdendo as peças, um caiu, teve um que acabou só 2 só, e aí acabou. Um também. E aí não sei o que aconteceu com os Ficou só carrilhões. um, mesmo, ficou só um. Eles eram de bronze, era bem simplesinho, mas era bem antigo. E fazia um barulho, hein? Pois é, aí começamos lá, o padre nos chamou, quem ligou para Antônio, cara? Antônio era um dos coordenadores também, vice-coordenador dos Coroinhos. Quem que tá fazendo bagunça aí? É o Geminho e Dodô. Chama ele aqui na minha janela. Quando o padre Nildo saiu de lá, rapaz, mas nunca tinha levado uma... Cara, mano, nós ficamos sem graça, mas obviamente... Como que não fica, né? Estou achando que hoje é dia de quê? Hoje é dia de silêncio. E vocês fazendo bagunça, daquele jeito dele, né? Não falava manso assim, não. Mas deu uma balançada enorme, mas aí a gente... É normal, né? Chegou, a gente deu vontade de chorar, não. Criança, Dá vontade cara. de desistir. Não vou vir mais também. Não, eu fiquei, cara, mas vou dar vontade de chorar. Aí eu e o Geminho na época. Aí foi vindo. A gente vai contando e vai indo, a gente vai voltando as coisas que a gente lembra, né? Uhum. E aí... Sim? Pode. Não pode continuar. E aí... A gente foi vindo, né? O Padre Nildo foi para Taporaco, mas sempre mantivemos contato com ele, né? Então, assim, ele sempre foi um bom formador. Obviamente, tudo que eu sei, eu devo muito a ele, né? A maioria das coisas que eu sei. E aí a gente ficou basicamente com 8 anos aqui, sem usar turismo. Muito tempo. Sem solenidade. Foi 8. Foi bastante tempo. Depois que o Padre Nildo saiu, quem que usou? Ninguém mais usou. Não usamos mais turíbulo, nada. Casulo era só domingo. Então, assim, a solenidade era bem pouco, né? Mas, enfim, a gente aprendeu, a gente se fortificou nossa fé durante esse tempo. E, graças a Deus, o grupo não morreu, né? E Dodô, sim. uma pergunta. Como que você, foi chamado ou o que aconteceu pra você estar levando o grupo de acólitos pra cima? Que como você pegou a coordenação, aí eu lembro que era você, João Miguel, e tinha mais gente também, né? João Miguel saía e voltava, né? É isso. E quando você tinha pegado a coordenação? Não foi pegar a coordenação, caiu em cima de mim, eu fui levando, era eu e mais um pouquinho de guri. Aí você Então, era coordenar mais- o quê? Você era mais antigo. Também não tinha tanta função assim, tem função, vai tochaiada. Não, era só credência ali e ficar do lado do padre lá ajudando, virando missal, uma coisa que ele deixava ainda. E depois de um tempo que foi se organizando, né, reorganizando o coordenador, né? Mas assim, não era tanta função assim, então não necessariamente. Só tinha que ter um ali para guiar, né? E as crianças que eram mais menorzinhas, Eu só dormia. que ainda tinha eles ainda, né? Ele. E tinha mais umas crianças ainda pequenas. Então tinha que só ir. Aí depois de um tempo que entrou você veio, foi né? eu. Você, Guilherme, entrou Pablo. Bastante. Então, Quem Marco mais? Antônio também, É verdade. Verdade. Antônio. Só que aí Marco Antônio ele já foi um pouco
mais pra frente. Foi uma época que tava fazendo, acho que formação das comunidades. Você lembra dessa época? E cada um ficava responsável por uma comunidade. Não, foi antes, pô. Foi Ah, antes? não, tá certo, foi depois, bem Foi depois. nessa época. Foi nessa época aí, vai já bem mais perto agora. E vocês já chegaram assim. Acho que já chegaram, né? De fazer tipo uma peregrinação, de sair assim com o grupo. Já fizeram, né? Já fizeram, já. Nada. Assim, durante esse tempo, depois que o padrinho saiu. Nunca Tá, teve. sim, depois de um tempo que o pároco, ele... Que tinha os encontros da arquidiocese, né? É, eu falo E aí isso Dom aí. Milton ficava em cima pros párocos mandar. Que era o Vocês falam, Cacau, né? vocês falam desse Como que é o nome? Cacau. Cacau, né? É. Vocês já nesse Era aí? massa. Sim, aí depois de um tempo a gente começou a Lembra ir. dele? Né? Depois que o padre viu que a gente tava um grupinho grande, Uhum. ele dava o ônibus, tudo, a gente organizava, a gente ia. Mas eu fui uma vez, eu fui bem depois, entendeu? Bem depois, já com o padre Marcos aqui, eu lembro, eu acho que foi. Mas era só isso aí mesmo. Entendi. Tipo, não tinha aquele negócio de, vamos fazer uma peregrinação pra cá, vamos fazer pra lá. Não, também porque era pouco, gente. Aham. Era pouca. Nós éramos pouco, né? Mas assim, então a gente se fortificava ali mesmo, né? E assim, graças a Deus, nunca me desanimei. Porque o padre não usa isso, porque o padre não usa aquilo, o padre não tem solenidade. Graças a Deus, nunca me desanimei. Sempre nós tivemos presente, né? Porque eu tinha essa vontade. E embora, né, as diferenças teologais, ideológicas, eu buscava, né? Eu, às vezes combatia, às vezes brigava, às vezes quebrei muita cara, sem necessidade. E a gente foi indo, mas eu sempre procurando, né? Uhum. Sempre tendo acesso às coisas de fora, né? Sempre buscando mais conhecimento. Sim, e aprofundar mais na fé também, né? Nessa época tinha Dom Henrique, Padre Paulo também, né? Sempre foi. Dom Henrique, aí fui pesquisando outros bispos, pregadores, né? E aí foi na época que voltou o grupo de jovens, 2016. Então a gente começou ali fortificar o grupo de jovens, né? E também dali que vieram alguns coroinhas, alguns acólitos, né? E o grupo aumentou um pouco. Mas, né, assim, de 2016 em diante, que foi começando a dar um foguinho, um gás a mais na juventude aqui da paróquia. Entendeu? Essa época foi massa, foi 2017 me consagrei, né? Então foi uma época muito legal. Acho que foi essa época também que vinha até, tipo, o povo do sítio. Que... Não, isso aí foi com o Padre Marcos. Foi bem depois? Já foi bem agora com o Padre Marcos. Que aí ele expandiu pro sítio, né? Pro povo da zona rural. Essa época também teve bastante. E aí a gente sempre ia pro Cacau, né? Isso. Né? Então, assim, era bem legal. Eu lembro até que chegava quase perto da época do Cacau e os acólitos, eles tinham que, tipo, não seguir regra, mas se comportarem pra gente ir. Sem bagunça, sem baderna na Sancristia, que até a gente vestia lá em cima ainda, não sei se você chega a lembrar. A gente vestia lá em cima, onde Régia hoje grava lá. A salinha, né? O povo toca lado. lá em cima, E aí a gente vestia lá em cima, e aí quando chegava a época do Cacau não tinha bagunça, não tinha nada, todo mundo quietinho, sem bagunça, sem nada, todo mundo pra ir pro Cacau. Eu nunca fui fã desse Cacau. Era o dia inteiro. Era quantos? Era 3 dias, né? Não, um só. Um só? Era só. Era um domingo ou um sábado, alguma coisa assim, era um final de semana. Fui 1 ou 2 vezes só. Tá. Dodô, agora fala um pouco aí, você falou que você já fez sua consagração à Nossa Senhora, né? Fala um pouco aí sobre sua caminhada mais, assim, católica, espiritual, assim, né? Assim, uma parte, assim, que você pode... Uma experiência que você viveu, assim, que acho que todo mundo aqui tem uma experiência boa, né? Assim, que pode dizer, assim, qual foi a sua, assim, que mais, tipo, cara... Mais marcou a sua vida, mais assim. marcou a sua história. Então, eu falo assim que foi graças ao grupo que eu não me perdi, né? Não que eu sou santo, jamais, Sim. falando isso. Ninguém aqui, né? Muito menos nós. Tá longe. Não, assim, nunca tive inclinação para fazer coisa errada, mas o grupo sempre foi me fortalecendo, sempre tinha aquele compromisso, né? Sim. Não deixava de viajar, perdi muita coisa, por causa de missa de Natal, missa de Páscoa, né? Porque eu tinha isso dentro de mim tranquilamente, não me mexia em nada, né? Sempre estava ali, sempre queria estar ali. Então, aí, como eu disse naquele momento,
E a partir de 2016 que a paróquia foi dando, que aí veio encheios, né? Que a paróquia foi começando a ter aquele gás mais carismático. Uhum. E aí foi, a gente participava do grupo de oração aqui de Getúlio, né? Uhum. Eu lembro. Nossa, eu aquela época era... Aí logo veio o consagra, eu me consagrei. Em 2017 pelo método São Luís de Maria Grande Montfort. E aí foi. Foi indo. Né? Nós rezávamos bastante. Sempre grupo de oração. Então isso que me fortificou, graças a Deus, a minha fé. E também, obviamente, buscando, estudando, né? Eu não sei tudo, né? Não estou dizendo que sei tudo. Tenho que aprender muito ainda. Sim, exatamente. Tenho que aprender muito, a humildade também. Mas, graças a Deus, eu fiz alguma coisinha ou outra. Né? Amém. Amém. E é bom você saber assim, e além de você saber, você também transmitir, né, cara? Porque sempre vai estar entrando gente nova assim. Aí sempre fazia as formações, né? Muitas vezes tinha uns padres, sei lá, fazia. Eu lembro numa formação lá que ele tava apresentando as coisas, né? Aí era pandemia. Aí ele pegou, ó, esse aqui é o incenso, aí tava a naveta, né? Ele pegou, esse aqui é o incenso, ele cheirou. Aí ele ia dar pra nós, ele lembrou da pandemia. Não, vou cheirar não. Eu não lembro disso aí, não. Ô, e eu morrendo de curiosidade. Eu dei informação pra você. Deu, acho que deu umas 2 ou 3. E eu morrendo de curiosidade, né? Porque. Pra sentir o cheiro? Eu só passava assim, eu só sentia o cheiro assim na procissão, né? Que não era acólito ainda. Na hora que eu vi meu regalo daquele, eu vou te dar um cheirão naquele negócio, ver como que é o cheiro dele. Pegou e guardou, não vou Um cheirar. trenzinho meio rosa lá Falei, misturado, cara, que o Cara, meu. então, pandemia, então foi bem perto de eu sair já. Não, foi bem. Acho que você casou em setembro, Não, né? foi em novembro. Novembro, Dia então. primeiro, tudo isso. Aí eu servi em 25 de dezembro, minha primeira missa. Entendeu? Mas, assim, deu Foi um- uma formaçãozinha ou outra pra alguns É. acólitos, alguns corinhos. E Deu a- de ver e provar um tem, pouquinho. tem vezes ia eu, tem vezes ia uns 2 ou 3. Que era bem pouco. Formaçãozinha, aquele básico que a gente passava, né? Né? Ensinar como Eu fazer até um certo montar. tempo não sabia o nome das coisas, dos objetos litúrgicos. Mas assim. Também você entrou criança. Eu entrava, saía, eu entrava e não Você entrou sabia. quantos anos? Entrei com 2000, 7? 2012. 6? Tá com 6 anos? Naquela época era um pé aqui, outro pé lá, né? Esse É. cara aí desde criança. Desde né? Não. Povo do Monjola, eu povo do já- Foi Monjola. mais novo, foi mais novo. Desculpa, povo E do aí- Monjola, tô brincando. Eu tinha 11 anos. Foi esse primeiro ano do Padre Nildo aqui, primeiro ano de sacerdócio dele. No primeiro ano você já entrou. Eu já era a coroinha já. Uhum. Que durante o ano, ele foi em 26 de dezembro de 2011 que ele fez o ano. E aí fez aqui, povo de Novos veio. uma Foi missa aquela bonita, missa. Bonito, né? bonito, tudo. Tava lotado. A gente ocupava acólitos, coroinhas, leitoras, e aí os ministros também ocupavam metade da igreja. Pô, ficava Nossa, lotado, era marca. bastante também. Tinha Pô, bastante ficava leitor. mordido, Tinha a da cara. Copal, né? Não, a procissão parecia missa de ordenação, entração de gente. Parecia a catedral. E lotava. Não, sem brincadeira. Lotava, a primeira parte de todos os bancos da frente, assim, lotava. Até metade, assim. De acólitos, de coroinha, eleitor e ministro. Ministro também não era pouco, era bastante. Era bastante, aham. Então, Dodô, a minha pergunta é em questão, tipo, de supelícies. Porque, como você falou, as supelícies eram tipo, todas redondas, tipo, não tinha renda, não tinha nenhum tipo de desenho na supelície. Como surgiu essas supelícies? De onde foi tirada essa ideia? Então, a primeira vestição dos acólitos que eu vesti, né? Depois de ser coroinha, depois de um ano, eu vesti acólito. Padre Nildo, a gente sentou, a gente combinou, né, com as mães, os pais, né, de fazer um modelo, né? E aí, nossa, eu fico até com você, aquela surpresa de crivo. Uma bem simplesinha. aham. Ela, Eu lembro dela. de crivo, né? Então era bem simplesinha, mas era muito bonita ela. Mas os coroinhas, na minha época, foi surpresa redondo, porque era, né? Era Aham. assim, quem fazia as batinas surpresa pra nós era a Nanelli. Então era bem... Mas era bonitinho, tudo bem Tudo bem ajeitadinho. ajeitadinho, era tudo feito com zelo, né? Mas bem modestinho, né? Não precisava de tanta coisa também, não tem necessidade. E aí depois disso aí veio a vestição dos novos coroinhas e 2 acólitos. E aí lá eles receberam batina de botão, né? Sobrepeliz quadrada, O colarinho,
Ou o colarinho não veio ainda? Não, não, a batina deles tinha, mas era pescocinho, coitado. Se fosse fazer colarinho. Só os acordes, Isso, né? é porque Padre Nildo, o primeiro que ele trouxe pra nós foi de Roma, cara. Depois ele trouxe de Roma, a gente colocou de qualquer jeito, né? Um botãozinho caro, fácil de perder. Aberto no meio da mesa. No meio da vida todo mundo tirou os colarinhos, moço, mas ele ficou zangado, hein? Eu trouxe colarinho pra vocês usar, assistiram, todo mundo tirou, porque não tinha camisa, Esquentando, né? Era grande. Era pô. de quê? Era de plástico ou de pano? Não, é romano, pô. Romano? Veio de Roma, de plástico. E aí tinha a gente fala de babador, né? Aham. Era o... Como que era o nome? Eu lembro que tinha a é faixa também, Dudu. Dos acordes só. Mas ele tinha um... nossa, eu esqueci o nome. Era um paninho que colocava dentro do Do colarinho? porque o colarinho romano era aberto. Uhum. Colocava assim e era... Nossa, aí segurava, né? Eu esqueci o nome dele agora. Não é Mitos, não. Era só um coisinha assim. Eu lembro Aí- que era. É preto, né? Isso. Era preto. Ah, sim. E aí... Não tinha isso aí. Depois que a gente foi aprimorando, colocando camisa de batina. Né? Mas o colarinho era... Nossa, quem fumava errado ficava ridículo também. Na época de Padre Nildo tinha que ir de calça social. Sapato Não, isso social. aí sempre nós exigimos, né? Eu... Nossa vestição foi tudo bonitinho, todo mundo de camisa branca, branca. calça preta, sapatinho, né? Toda Sempre, vez sempre modesto, né? Uhum. E eu sempre cobrava muito isso de vocês. Sim. Que a gente tem que servir. Né? Infelizmente, a gente vê em outras paróquias que as coroinhas vai de qualquer jeito, né? Vai de calça jeans, de botina, né? De tênis. Mas assim, a dignidade do serviço do altar, Importante, né? cada coisa tem sua dignidade, né? Tem o seu modo de vestir. Uhum. Então, assim, obviamente, sempre é clássico, sempre é sapato social, sempre é calça social. Né? Se não tiver calça social, tudo bem, mas sempre sapato, né? Procurar muito seguir essa regra de modéstia, né? Que é bonito. Né? Isso que cria no coração de um rapaz, né? A modéstia. Desde ali, a gente tem que saber se vestir. Vai se moldando, né? Você falou ali em questão do zelo, né, litúrgico. Você já chegou ali a quebrar alguma coisa da igreja que, assim, pra quem não sabe, assim, aquelas coisas ali são muito, posso dizer assim, frágil, né? Então, valioso, assim. Aí, você já chegou a quebrar alguma coisa? Graças a Deus, nunca quebrei nada. Graças a Deus. Mas já raguei lecionário, já fui puxar fitinha, rasguei assim. No meio da missa. Não. Dixa já bem perto agora. Padre Magno, depois eu falei, padre, eu rasguei e tal. Ele depois você. Mas eu rasguei, fui puxar a fita assim. Só isso também. Graças a Deus, nunca derrubei galeta. Porque aqui nós tínhamos umas galetas antigas, Nossa, cara. galeta é... Você vai lembrar delas. terror da Bem- aham. Ela caía Acho que no Paulo chão, lembra. cara. Não lembro. Não Aquelas lembra? primeiras, pô. Cara, podia cair no chão, cara. O E piso não quebrava, quebrava. cara. Aham. Elas eram pesadas. E aí, depois de um tempo, conseguiram quebrar ela, coitada. Aí ficou, né? Mas assim, graças a Deus, nunca quebrei nada, nunca derrubei nada. Eu não posso dizer o mesmo, né? O que você derrubou? Já Cara, derrubou já? uma vez... Você lembra... Eu sei qual que eu Então, lembro. deixa eu Né? contar a O que história que você pra você. derrubou? Lembrei. Na época, era aquela armário de madeira que ficava as coisas, né? Aham. Que ali na sacristia. Tava reformando da a direita. sacristia, não dá? Tava na direita ali. Aí era aquela missa de 3 vezes de manhã. Viu, sozinho lá por 3 último. vezes de viu. manhã. Que ficava a de domingo? pandemia, não tem? Domingo? Ficava. Na pandemia. Às Três 7, missa. às 7, não sei se era acho que 8h30 Cara, ou vocês estão mandando memória. ou porque, né? 10h30. Eu acho que 8h30 e 10. acho que era 8h30 e isso mesmo. 10. Uhum. E eu só preguiça lá, cara, cansado. E tinha um purificatório, e esse purificatório é bonitinho, cara. Ele tinha uma tampinha. Tipo um ovinho assim. Eu lembro disso aí. Era uma tampinha. Aí eu molão, né? Fui lá, eu peguei assim. Só que a tampinha, ele não era muito fixo, né? Você tem que pegar Não. com cuidado. assim, que ela você saía, né? Sempre tem que pegar com zelo. E eu peguei e puxei assim, só vi a tampinha lá. Pam, tararam, pá. Quebrou, velho. Só estilhaço, assim. E tava, tipo, o padre vestindo já pra entrar, né? E tava só caco de vidro, assim. Eu peguei. Depois nós resolve esse B.O. levei lá pra credência e fui. Aí nós servimos assim.
Aí Dudu fala, primeira coisa que ele falou, já contou pros padres? Você tinha visto, Dudu? Claro, eu cuidava dessa pessoa. Não, acho que aí como era Padre Lucas, né, que era Padre tipo Lucas. mais Eu falei, responsável eu não quero assim, nem né? saber. eu não quero nem Aí ele falou, saber. conta o Padre Lucas aí. Ele falou, não, vou contar. Aí chamou nós lá pra comer na casa paroquial, no café da manhã lá, um pão rapidão. Essa época Aí- boa, hein? Aí eu falei, padre, tô falando agora pro senhor. Tem aquele purificatório novinho que você comprou lá, que tá aí, então eu quebrei ele. Mas Fábio, eu fiquei triste, cara. Nunca tinha Eu usado. pensei assim, cara, acho que Tava novinho. tava zerado, velho, zerado. Como que foi a reação? Agora ele tá meio de sem cor, né? Mas ele era dourado, né? Sim, era bonito. que Ele é nem no douradinho. seu- A gente usa ele ainda. Aí eu falei, Usa. só que Ele quebrou a tampa dele, entendeu? só a tampa. E eu, melancólico de Marco, que isso aqui não é pra mim, não. Acho que eu vou parar de servir, cara. Eu desisti. Isso porque tinha só quebrado Só a que era tampa. só tampinha. Cara. Mas quando você tem um zelo assim, qualquer coisa assim que você faz, você sente, né, velho? É paia mesmo. Sim, aí assim, lembrei agora de um fato. Vixe. Tem uma época que eu tava muito apaixonado em sino, né? Sino. E aí eu falava assim, quando você fosse rico, eu ia colocar mais um sino na outra torre, né? Que é um sino só, né? Aham. Aí tem outra torre que não tem sino, né? Eu achava que tinha. Que no Até creio que no projeto original da igreja Era pra ter, né? era pra ter relógio, né, nas duas. Porque tem furo É, lá, tem um furo lá, né? Mas eu acho que era. Só o não pároco, saiu. só o pároco pra Porque o saber. relógio Ei, pároco, fica- vem aqui pra você explicar pra nós na próxima. O aí. relógio é muito caro, né? E aí, cara, teve época, cara. Sempre, quando ainda tinha horário de verão, né? Aí era mais cedo, tava mais claro, né? Eu arretado ia mais cedo. Aí eu subia lá na torre, lá, pra dona Joana tocar o sino, eu ficava do lado do sino, olhando o sino tocar. Ponto de, né, eu gostava de ficar vendo o sino bater. Ele bater. Pelo amor de Deus. Aí, teve uma vez, cara, foi bem no começo. Como era muito acólito, né, foi dos acólitos aí. Cara, era uma missa solene, cara. Tava lotado, todo mundo tava. Cara, eu tava lá dentro, eu não tava lá fora. Só sei que teve 2 guris lá que tava de tosca, eles pregaram no muro lá no fundo, cara. No murro. Você não vai lembrar, né? Lá no fundo, cara. Pregaram os 2 lá. Na hora, os 2 tomaram suspensão. Aí PC correu lá, apartaram os guris. Eu sei quem que é, mas não vou falar. Nunca mais vi esse guri, cara. Não sei o que virou dele, cara. Por É que muito- que saíram no murro? Por causa Ah, da função? acho que não tinha uma mãe do outro lá. Ih, pau Sabe, quebrou, gurizada né? é. E os gurizados brigavam por função, né? Brigava. Antigamente. Função era muito Era muita acorde gente. coroinha. É. E era. E na época tinha escala também, né? Tinha, eram as escalas feitas. né? Só que mesmo assim, com a escala, tipo, vão escalar, vai servir 10 acólitos agora de manhã e 10 acólitos à noite. Servia 10 acólitos de manhã e 50 à noite e ia todo mundo junto. Sempre gostaram Aí- mais de noite, né? Nessa época aí, quem que já servia? Tipo, serve o Carlinho? Não, João nessa Miguel, época aí, Carlinhos. já Não, só estamos nós falando aqui. aí. Não, Só- nessa só entre época aí vocês da aí. briga, nem eu não tava nem ainda. tava. Sabe? Paulo era coroinha, mas muito E tempo. Guilherme? Não, Guilherme não, entrou Nem no não. Guilherme Paulinho. também? Tiago, Guilherme entrou junto comigo. Entrou com ele. Então, cara, eu esqueci, meu, misericórdia, cara. Esqueci de uma pessoa muito importante aqui pra nós, É. especial, né? Nossa, esse Seu cara irmão aí. do coração. Voto especial, hein? Esse cara aí Esse era... que me Rapaz. ensinou também muitas coisas. Cara, como que esqueci dele? Ô, cara, desculpa, Nossa. na moral, Lula. Desculpa. Luiz, Lula Black pra nós, irmãos. Luiz, Lula seminarista. Cara, né? Eu com o Luiz entramos juntos, na verdade, né? Nós formamos coroinha, depois foi acólito. E, assim, Luiz era um dos que sempre permaneceram com nós. Ele sempre foi, né? Cara, eu tinha foto de criança, deles crianças, de Luiz e de Fernando. Os dois, bangalinha na frente da Nossa. igreja, domingo de manhã, cara. Eu perdi essa foto. Mas assim, aí eu entrei, nós sempre permanecemos nós, né? Sempre tava eu e Luiz ali. Aí Patrick também era dessa época. Então era sempre nós. Luiz sempre foi obediente, sempre daquela forma fleumático dele, Ave né? Maria, Tranquilo, gelado. cara. Cara, Luiz não tinha Uma tempo geladeira, o ruim, homem. cara. O homem é uma geladeira. Cara, o Luiz era massa demais, sempre foi massa. Luiz, preciso disso. Não, tá aqui. Luiz, preciso daquilo. Cara, e sempre foi de boa, Entendeu? Você já percebeu quando ele fica meio nervoso, ele fica bem assim? Sentindo saudade dele já, hein? Cara.
Não, mas ele é legal. Eu lembro que quando eu cheguei, acho que foi minha primeira formação, né? Eu não tinha muita intimidade com ele, né? Falei, vou conversar com ele. Só que eu já conheci ele da rua já, né? Ele era da Coab, ele não brincava demais, pô. Jogar bola. É. Aí ele chegou assim, eu já tava lá na igreja, né? Ele chegou lá, eu tava sentado, aí ele chegou assim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, e aí, Lula? Bom. Aí sentou lá. Você vai virar alcoólatra? Eu falei, eu vou, Lula. Aí sim. Sim mesmo que ele fala. Aí aí que criou um laço maior com ele, mas. Filho. Aí depois tem Fantasy também, né? Que é o nosso irmão aí que entrou pro seminário. Fantinho. Eu acho que Fantasy não disse bem depois. Foi dessa já época? Foi Fantasy acho que não, foi bem em depois. 2020, 21, assim, mais ou menos. 22. 22, né? 22. Mas agora uma missa que... Eu lembro que, não sei se foi você ou... Quem foi lá que ele tava sentado lá na Aparecida aí, eu falei... Acho que falei pra Renan, bora chamar ele pra servir. Era pra quanto? Quem que era? falecimento lá do pai dele, parece. Não. 7º dia. Eu não lembro. Só sei que estavam lá, falou, bora... Acho que foi você, pô, não era? Não era você, Josimar? Tava eu e o Josimar lá, aí eu falei, Josimar, bora lá no Renan, bora falar pra ele chamar ele pra servir. Aí tava lá e falou, chegou o Renan, né, 2,20 de altura, né, sentado. Falei, boa noite, meu, né, e aí, você não quer servir do grupo de acólito? Ele falou, pensou, olhou assim, vou aparecer lá na formação, né, aí que ele começou aí. Que ele foi, acho que mas ele foi bem recente, pô, acho que foi em 2020 ou 2021. Não, sim, né? bem. Você não pegou nem rastro dele. Não, já tava bem. Agora sobre uma missa que acho que Paulo estava presente, que foi uma missa que eu particularmente chorei segurando o missal, que foi a missa do casamento de Dodô. Cara do céu, eu olhava pra João Miguel escorrendo lágrimas. Você não estava presente, né? Chorou, Larissa? Chorou. Quero ver não, rapaz, tô falando sério. Não, Eu nem sabia que Dodô ia casar, pô. pior que você olhava pra ele, você não sabia se ele chorava mais porque ele tava casando ou se ele tava abandonando nós, né? Mas ele, tipo, foi uma missa que eu acho que mexeu com todos os acólitos, que não da época que ele entrou, mas tipo da época que a gente teve de convivência ali, tanto por ele ensinar bastante a gente, passar uma visão sobre a igreja pra gente, porque eu e meu irmão mesmo entrou cru, sem entender nada. E aí... Até menos cru, né? Até menos que cru, né? E aí eu acho que quem foi essencial moldando eu e meu irmão, acho que foi Dodô, porque na minha casa, tipo, não tinha ninguém que servia na igreja, que ia todo domingo na missa, que não sei o que. Tinha minha avó, né? Que ia todo domingo com a minha avó. Mas, tipo, pra falar, vou servir. E aí, Dodô, acho que foi meio que essencial pra mim nesse caminho que eu tô hoje. Ele foi. Também, irmão. Ele foi ali achar pra nós tudo, né? A inspiração Aí- de todo mundo aqui, né? Agora eu quero chamar a produção aí pra passar uma relíquia aí na Relíquia? nossa TV aqui. Misericórdia. Rapaz do céu. Nossa, irmão. Aí Cara, aí 11 anos. Aí, ó, você viu? tinha? A sua pelis redondinha, né? Sem coleção. No zíper. Eu não sei se assim, eu fico dá pra mais ver. impressionado com a roupa ou com Olha a cara. a cor da igreja ali. Que, Não, rapaz. sim, vixe, ó. Aí, ó, o presbitério como que era. Não tinha reformado, isso foi muito tempo. Eu acho que isso aqui, cara, foi... Se não foi a missa do dia da vestição, foi logo depois, no domingo depois. Ó a cara do... Não, e Quem que ia roubar a comunhão perto de mim? da missa da Rapaz, Tem, dando psicopata, a cara dele ali. Aê, Sonari! A sacristia era do... O nariz era do lado saliente lá do menino, né? Não tinha nem ar na São Cristina ainda, né? Não tinha, Ah, não tinha. você- Tudo abertão. Era malemão, ventilador de teto. Tchau, abertão. Nega, os bike ali do lado da igreja. Foi da pandemia. Padre. Esse aí foi esse aí Tá na bem? comunidade Na João pandemia. Batista, João né? Batista, é. Máscara, eu gostava de máscara, porque eu ficava zangado. Ó o Ih, Tiagão, cara. Tiagão. Thiago? Olha o cabelo do garoto lá, Ó o né? cabelo, Olha o esse cabelo. Eu fiquei... Cabelo Ô, dele. vou falar pra você, nessa vez aí que era pra mim aí, eu fiquei falando pra minha mãe, vou rapar minha cabeça, como que eu vou ver o bispo com esse cabelo pintado? Como que eu vou ver o bispo com esse cabelo isso pintado? Ele ficava... Ixi, não era esse errado. Será que eu rapo? Isso aí, essa aqui foi umas missões que a gente tava fazendo aqui na paróquia, né? Em comemoração a
solenidade Nossa de Fátima. E aí o padre deu a ideia da gente peregrinar na cidade, né? Com a imagem Nossa Senhora de Fátima. Cara, eu amava essa sopa aqui. Foi o padre Nilton que me deu ela. Também foi uma missa privada com o padre Marcos. Uma missa privada, não era missa aberta, né? Então, missa normal, não era tridentina. Missa normal, só versos deu, né? Aí eu gostava, depois de um tempo, passei a usar só sopa assim, grandona, tipo monástica, né? Era mais tranquilo. Oh, e esse óculos aí? Tá igual você, Pedro. Ah, então, né? Tô estranhando meu óculos aqui. Mas você usava óculos? Só fogo de paz. Acabou com minha vida. Só E essa sopa feliz? vaidade. Hã? E aquela sopa feliz? Lá? Volta lá, produção, a foto. Aquela. Pra onde que Anterior. ela tá? Essa daí? Eu vendi ela pô, depois que eu saí. Essa aí que De chinelo, bem Bem, né? Foi essa aí que eu bem servi, ecológico. né? Hã? Foi essa aí que eu peguei pra servir, né? No começo, Ah, você emprestou, eu né? acho que era. Que Sem colarinho. que era uma branca, bem, assim. bem pastoral PJ. Misericórdia. Aí também foi. Olha o Lula lá atrás, lá. ó. Aí ele Esse aí. aí foi Homem! Foi na São Francisco. Essa missa que foi Padre Lucas, que foi uma solenidade de São Francisco, né? Porque na comunidade solenidade foi numa missa de São Francisco. Essa é antiga, hein? Ó o homem da fumaça, né? Aí a sopa isso que eu falei de crivo, ó. Aham. Hein? Ele é até- Olha aqui, desde já era retado. Ah, não. Gostava do triplo. Sai até no move quando eu turismo. Cara, esse dia aqui, cara, quando... Não tá parecendo o Eduardo, nosso seminarista? Igualzinho. Cara, O Eduardo tá parecendo assim aqui. essa missa foi um domingo de manhã, cara. Eu já tava cantando, vai me Carlinho, me arrebenta a correntinha aqui de baixo. Eu sempre tava arrebentando. Esse tem que ser de lei, né? Fazer um desse aí. Já entrando pros Carlinhos, vai, arrebenta, cara. Queimei meu dedo, que eu consertei na hora. Aí. Pô, eu tava nessa aí, eu acho. Que... Você tava? Você não... Não. Ah, você... Era solenidade São José, né? Esse dia aqui foi a última missa antes da pandemia. É isso aí? Foi São José, Foi a solenidade de São José. Aí Quem Lula. tava aí de cerimoniário, você? Ou era... Esse Ah, aí era os caras que serviu a pandemia inteira. Não, a pandemia foi bem... Acho Foi, que bem que foi a última missa, aí entrou a pandemia. Depois que foi, né, as missas online, né? Depois de um tempo que foi aberto foi- para alguns acordos servir. Entendeu? Massa, Quem foi celebrante dessa aí da da última São missa? José? É, de São José. Tava padre... Mas foi Padre Raul, né? Padre Raul... que Ah, celebrou. já era os Já, atual, né? pandemia, pô. Padre Raul veio, chegou antes da pandemia. Tá. E agora eu quero que você fale um pouco assim da nossos movimentos assim da igreja assim que está participando, se já está fazendo algum assim meio atual assim que você pode falar aqui pra Que nós. eu tô? É. Depois que eu... Depois que casou, depois que Eu casou. casei? Aham. Tô, eu fiquei um tempo cuidando da sacristia, né? Uhum. Aí fiquei sem tempo, tudo. Infelizmente, entreguei as alfaias, não tava conseguindo agir com responsabilidade. E aí agora eu tô no ICC, né? Uhum. E tô servindo no ICC, Fala aí como é que pra nós vai ser, sei lá. não pode falar. vocês são Não, casados. pô, mas só parte assim que Não, você pode. não, ICC, não, vai lá. Tem que ficar. Vocês são casados, depois que você casar aí, Quem vocês foi? entram, vocês participam do encontro. Não, aí, Lourinho. Serve pra Lourinho só. Eu não vou roubar a graça de vocês, se vocês forem casar, né? Né, Aurinho? Pode dizer que é bom, né? É claro, se não fosse bom, não existia mais, né? Se não fosse bom, aí o espírito não tinha. Tá, mas fala assim, como que tá assim que tá sendo assim pra sua vida espiritual assim o ECC assim? Porque assim, vou tentar ser o breve possível sem... Sim, Falar segredo. porque não pode, né? Porque o retiro é único, então... sim. não é Acho todo que não retiro. só o ECC, mas do enxergo, tudo que você participar Isso, assim, cada um tem você seu- tem partilhar, seu você momento. estraga, né? Isso, exatamente. Mas quando não é querer falar aqui de santonada, né? Aí vai falar que Isso, aconteceu lá. Tem que guardar segredo. Não, nós fizemos esse CC, acho que tem 2 anos atrás, não lembro que ano que foi. E aí teve o ECC aqui da paróquia, ele serviu como coordenador de círculo e também já encerrou nosso tempo, né?
E aí agora a gente tá no círculo de origem só mesmo, a gente não tá tão ativamente assim, servindo até o próximo, né? Então agora estamos mais de boa. Entendi. Que Por foi- enquanto só, né? Por enquanto. Por enquanto, sempre, né? Por enquanto. Mas as missões tá tendo, né? Os encontros sim, né? Então isso aí vai até o próximo, né? Então, Dodô, agora a gente tem uma... Não uma pergunta, mas para você deixar uma mensagem. Que mensagem você deixa para as pessoas católicas que, tipo, não digo perdendo totalmente a fé, mas que estejam em... fugiu as palavras, mas tipo... Momento que... de turbulência. Isso, momento de turbulência. Então, a gente tem que compreender primeiramente a nossa cruz, né? Porque a nossa cruz, Deus nunca nos dá a cruz que a gente não consiga carregar, né? Nossas provações, as nossas dificuldades, seja na vida vocacional, seja, né, na juventude de vocês. Então, assim, a gente precisa entender que a cruz nos santifica, né? E que é a cruz que vai ser a nossa fortaleza. Então, o trono de Cristo foi a cruz. Então, é acreditar e crer, né, que, primeiramente, tudo passará, né, aqueles que estão passando por dificuldade, crise de fé, né, mas crise espiritual, mas que se perseverar, aqueles que perseverar serão salvos, né. Então, é continuar, né, se doando cada dia mais, seja na vocação, seja nas pequenos sofrimentos, entregar, né, os pequenos sofrimentos das cruzes diárias e confiar, né, é isso que os santos, né, primeiramente confiaram muito em Deus, porque a graça agia neles, né, e deixar-se moldar pela graça, né. Porque se a gente não deixar se moldar, não adianta a gente fazer as coisas da nossa própria vontade, a gente não vai conseguir, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Então é confiar na graça, né? E voltar ao primeiro amor, né? Tivemos a oportunidade hoje do mutirão de confissões, mas aqueles que não tiveram oportunidade, os padres estão aí, né? Mas aproveitar o máximo, né, esse período quaresmal, que é o período de conversão, né, que a igreja nos chama a conversão, né? Então, aproveitar esse período quaresmal para a gente verdadeiramente se converter, morrer o homem velho, né? E na Páscoa a gente cantar o glória, né? O aleluia. E é isso. É isso? Isso aí, meu guri. Dodô, agora a gente juntou eu, Pedro, antes de começar o podcast, e a gente tem uma pergunta para você. O que é a Igreja Católica para você? A igreja, para mim, como Cristo é a cabeça, né? Nós somos os membros, a igreja é a esposa de Cristo, né? Para mim, a igreja é a minha vida. Sempre foi a minha vida e sempre será. Porque nós, como católicos, a gente crê que a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a igreja de Cristo, sem problema algum, né? Então, para mim, a igreja católica, para mim, é a minha vida, né? Sempre, nunca tive dúvida, graças a Deus, né? Sempre me doei por ela e quero me doar, né? Sei que muitas vezes não me esforço, né? Não me ponho em serviço mais dela, mas para mim a igreja é meu primeiro amor, vamos dizer assim, né? Então, isso aí, para mim, não tenho dúvida. A igreja é minha vida. Amém? Amém. E estamos chegando agora na reta final do nosso podcast. Já acabou. Acabou. Isso. E eu quero agradecer a você que acompanha a gente pelo YouTube. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Quero agradecer a presença do nosso vice-coordenador dos Acólitos São José, o Paulo, que passa a voz agora para ele. Eu quero agradecer a todos que assistiram a nós no YouTube. E convido você a estar na nossa próxima episódio, próxima transmissão, né, que vamos trazer mais e mais convidados. E chame o próximo também para assistir nós, né?
Divulgue para sua família, católico, evangélico, né? Aquele que tá desviado, né? Maria. Para vir para a igreja católica, né? E é nóis. É nóis. É verdade. Isso aí, Agora- galera. Agradeço aí por vocês aí ter, como posso dizer assim, aguentar até o final aqui, né? Que, rapaz, conversamos, graças a Deus, assim, tá fluindo. Isso aqui é um projeto nosso, assim, né? Que é novo. Espero que vocês tenham gostado. É mais um entretenimento, assim, né? Pra nossa paróquia. Quem sabe, assim, pode estender, assim, pro resto de Mato Grosso, né? Da nossa arquidiocese. E Amém. é isso, galera. É isso, né? Estamos por isso. aqui. E vamos dar agora, passar um pouco da palavra para o Dodô. E ele vai se despedir de vocês. E da gente também. Então, eu agradeço a vocês, né, ao grupo, grupo de acólitos, que eu fiz parte, né. Dizer que foi uma alegria. Meu, você não fez parte. Foi uma alegria que compartilhar esse pequeno trecho, né, do meu tempo no grupo com vocês. E também dizer agora uma mensagem para vocês que são acólitos, né. As coisas muitas vezes passam e a gente não percebe, né. Mas os melhores momentos da minha vida, do meu tempo de acólito no grupo, né, foi os domingos de manhã. Eu tenho muita recordação boa dos domingos de manhã. Eu amava servir domingo de manhã. Então, muitas vezes, assim, a gente tem que ter coração de coroinha, né? Tem que ter esforço. Tem que se doar de verdade para o serviço do altar. Porque quando vocês chegarem na minha idade, senão que seja, né, tanta diferença de idade, mas vocês vão ter recordações boas e vão sentir saudade, né? Não quero vocês arrepender-se de não terem feito, não se doado mais pela igreja. Que é a Então, sensação de dever cumprido, né? Então, assim, eu deveria também ter me doado mais, mas creio que afaga meu coração ter servido por esses anos. Então, para vocês acólitos, que vocês sejam persistentes, estejam mais dispostos, né? O grupo de acólitos não se resume só domingo à noite, porque tem mais gente. Eu também sofri um pouco dessa vaidade, né? Pegar as melhores funções, mas seja sempre servos, né? Seja credência, seja livro, mas vocês têm que estar ali, né? Então se doem cada dia mais pela igreja, né? Que vocês nunca vão se arrepender, né? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Então a gente está chegando na nossa reta final do nosso podcast. Chegando não, chegou. Chegamos, né? Chegou, acabou já. E é com uma tristeza no coração que eu me despeço de vocês. E que peço que vocês compartilham, igual o nosso irmão Paulo falou, compartilham, sigam as nossas redes sociais, vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Quero que vocês divulguem a gente e sigam as nossas redes sociais. Até o próximo.